Então, eu estou aqui com as minhas anotaçõezinhas de que hoje meus debatedores são Antônio Andrade, José Emerson Oliveira Santos, Jefferson David Santos Dias. Então, são 3 rapazes que vão me ajudar nesse momento, na discussão. Eu vou fazer uma apresentação bem genérica, bem rápida, né? Da discussão que tem aqui nessa lição. Como eu expliquei para vocês na última aula. Ô, professora, Aí, desculpa interromper. É tudo que bem. na última aula eu não pude participar. E a divisão dos alunos, assim, já foi feita todos os Não, alunos já estão divididos? só foi feita nessas 2 primeiras lições. Ainda temos mais 3 pela frente. Aí a gente vai fazer a das próximas 2 hoje ainda. Ah, Tá? entendi. Obrigada. Nada. Então, como eu tinha dito para vocês na aula passada, a escolha por esses textos, né, embora possam ser extensos, mas quem já leu, quem conseguiu dar uma lida, percebeu que é um texto de leitura simples. E eu digo simples no sentido, no limite do que é possível ser simples em termos de uma teoria nova que vocês não conhecem, tá? Então, e ela é simples por um motivo muito óbvio, que eu também já falei, porque eu adoro as fofocas de bastidores. Que Freud, né, nas biografias de Freud, conta-se a história de que Freud... Aí, tá vendo que beleza? Desculpa, eu tô lendo aqui os comentários, né? O pessoal dizendo que tá mais fácil. De fato, eu acho que é bem mais fácil do que os anteriores, assim. Especialmente o anterior, né? O anterior não era nada simples de ler, não. Mas, enfim, voltando para a fofoca, que é a parte divertida. Dizem os biógrafos que Freud não tinha os americanos em tão alta conta. Ele achava que os americanos eram meio burros, né? Eles não tinham uma facilidade de compreensão. Eles tinham questões cognitivas aí. Mas, de forma geral, mas ainda assim, Freud queria divulgar a psicanálise dele no novo continente, né? Queria trazer para as Américas a psicanálise. E ele foi convidado para fazê-lo. Então, reza a lenda que ele estava muito preocupado em como é que ele ia conseguir fazer os americanos entenderem uma teoria tão complexa. E aí me parece que é por isso que é um texto muito simples, assim, porque ele praticamente escreveu uma psicanálise for dummies, né? Como os americanos gostam de fazer. Tipo, americanos para idiota, ou americanos, ó. Psicanálise para idiotas, né? Tipo assim, uma psicanálise. Desculpe, gente. Eu vou até melhorar isso, porque, assim, quando eu digo psicanálise para idiotas, é a expressão que os americanos gostam, né? Psicanálise for dummies. A ideia é no sentido de que seja bem simples, né? Claro que não é, ele não faz para idiotas, porque isso implicaria em ele destituir a importância da teoria dele. E é claro que ainda assim a gente encontra dificuldades, porque a gente está falando de uma teoria nova, a gente está falando de uma teoria diferente, de conceitos novos para a gente. Então, isso vai trazer algum nível de dificuldade, obviamente. Outra coisa que traz um nível de dificuldade é o fato de que ele faz em 5 conferências, ele faz um resumão de tudo que a psicanálise já tinha construído até ali. Então, ele vai fazer um super resumo de toda a teoria psicanalítica, que não é pouca coisa. Então, a gente sabe que tem algumas dificuldades que vão aparecer ali e não se sintam dummies se não entenderem, porque é novidade, são conceitos novos, e eu estou aqui para isso, para tentar esclarecer. E aí vocês vão ver que em alguns momentos na minha tentativa de esclarecimento, eu posso até mostrar o quão complexo é o conceito e por que não foi fácil nem para Freud, nem vai ser para mim explicar para vocês do que se trata, tá? Enfim, mas eu gosto muito desse texto, eu acho que para quem quer se familiarizar com a psicanálise, quem quer entender do que se trata a psicanálise, eu não tenho outra indicação. É esse o texto que eu indico para sempre, porque realmente eu acho que é o melhor nesse sentido, tá? E aí, assim, na primeira lição,
Basicamente, o que Freud vai fazer é um histórico, ele vai contar um pouco essa história sobre o sintoma histérico. Não apenas sobre o sintoma histérico, mas de como é que o fenômeno da histeria mobilizou a medicina naquela época e por que caminho que ele começa a seguir depois, né? Depois de chegar no ponto limite para a medicina. Em determinado momento do texto, Freud vai dizer que ele vai dizer assim, olha, eu vou começar aqui tratando dessa questão junto com a medicina, em paralelo com a medicina, com a leitura que a medicina consegue fazer disso. Em determinado momento, eu não vou ter como seguir com a medicina. Então, eu vou precisar seguir um outro caminho. Ou seja, é nesse ponto que ele está formulando uma teoria nova. Teoria essa que hoje está muito mais intimamente associada à psicologia, que é ensinada nos bancos da universidade enquanto psicologia, do que da medicina, tá? Essa seria a introdução geral que eu faria a princípio. Eu vou deixar com os colegas agora o encargo de trazer um pouquinho sobre o texto e as questões e as dúvidas que foram vindo e ao longo da aula dessas discussões eu vou preenchendo aqui algumas lacunas que porventura fiquem, né, que os colegas passem batido. Mas agora é com vocês. Pode falar, Jefferson. Professora, uma coisa que eu achei muito interessante logo no começo do texto, primeiro, é que o texto meio que ele começa com um diagnóstico, né? Um diagnóstico médico. Meio que vai relatando a idade, o sexo, que era uma mulher, né, do sexo feminino. E aí, eu achei muito interessante quando ele fala da histeria e da enfermidade orgânica, porque muitas das vezes a gente chega no médico, no clínico geral, com um sintoma físico e que muitas das vezes o médico ele não consegue tratar aquele sintoma físico por não ser uma enfermidade orgânica, e sim por ser algo psíquico. E aí, tratando o psicológico, meio que vai ser um tratamento para aquele sintoma físico. Uhum. Um exemplo, até um exemplo pessoal meu, que teve uma vez no tempo do Enem, eu cheguei no hospital com sintomas de infarto, e aí o médico fez exames, viu que estava tudo correto com a parte orgânica e física do meu corpo, porém os sintomas existiam. E ele passou o diagnóstico que aquilo dali não seria infarto, e sim seria ansiedade. E aí ele me passou para um psicólogo, porque ele não poderia tratar daquilo por não ser algo, uma enfermidade orgânica, como o texto diz, né? E sim algo psíquico. Perfeito. Então, Jefferson já faz aí uma introdução boa do texto, né? Quem leu já conseguiu acompanhar um pouquinho. Percebam que Freud ele está aqui trazendo, já como exemplo mesmo, para ilustrar um pouco o que ele veio estudando e o que ele construiu enquanto psicanálise. Ele vai falar dos primeiros casos clínicos que ele atendeu. Esses casos clínicos, né, que são os casos associados com a histeria, que ele atendeu junto com Breuer, a gente considera textos pré-psicanalíticos. Significa dizer que ali a psicanálise enquanto campo de saber, enquanto ciência, não estava ainda formulada, enquanto teoria, né, não estava ainda formulada, não estava ainda esclarecida. Então, naquele momento, Freud e Breuer, eles, enquanto médicos, eles estão ali tentando lidar com uma problemática de saúde que a medicina não conseguia dar conta. E aí Freud, muito curioso, começou a tentar investigar o que é que poderia dizer respeito àquilo. O que ele vai apontar aqui no início do texto, que Jefferson explicou bem,
é justamente que, assim, ele entende que, em primeiro lugar, ele vai precisar acompanhar aí a medicina, depois ele vai precisar sair da medicina. O que isso quer dizer, gente? Vocês lembram quando eu falei na aula passada, ou foi retrasada, já não sei ao certo, de que Foucault faz um comentário de que a psicologia se utiliza de conceitos da ciência natural e dá uma função transcendental para esse conceito. Vocês lembram que eu, inclusive, falei da termodinâmica, né, de como é que Freud se utiliza dessa noção de energia para pensar essa formulação do aparelho psíquico? Pois então é isso. Nesse primeiro momento, o que Freud vai tentar fazer ele vai tentar achar uma explicação dentro do que ele já tinha enquanto ciência médica. Então, ele vai tentar buscar ali nos argumentos da fisiologia humana, da neurologia, enfim, de todas essas ciências naturais e exatas que existiam até ali, ele vai tentar encontrar conceitos que possam explicar ou validar o que ele está conseguindo identificar e entender nas análises que ele vai fazer, tá? Só que em determinado momento, Freud vai perceber que não dá para seguir com eles, de que ele vai precisar extrapolar um pouco isso, ele vai precisar ir para um outro caminho e formular uma outra maneira de compreender esse funcionamento psíquico. Então, ele vai, quando ele fala desse limite da medicina, ele inclusive faz uma crítica à medicina, né? Ele vai dizer assim, olha, os médicos vão ver os histéricos como pessoas que infringem a lei de sua ciência. Ou seja, ele vai acusá-los de exagero e de fingimento, né? Justamente porque o que é que a gente faz com o que a gente não entende? A gente diz que não faz sentido, né? Então, é isso que a medicina tradicional da época vai fazer com os casos de histeria, mas não Freud. Freud vai tentar entender, ele vai tentar dar um sentido para aquilo e ele vai construir uma teoria, não apenas para explicar, mas para tentar tratar esses sintomas, que vai ser, né, que mais para frente vai ser isso aqui que ele está apresentando, que é a psicanálise. O que mais? Fala aí, Emerson. Eu achei interessante quando ele fala do médico, esse médico que você citou o nome aí, com B, quando ele fala, meio que foi um processo de investigação que esse médico fez. Uhum. Ele começou a perceber que quando a paciente estava nesse estado, assim, que estava inconsciente, que ela falava algumas palavras. Então, ele, com o instinto de investigação, de cientista também, foi atrás da hipnose para descobrir a origem dessas palavras. E foi aí que pelo que eu entendi, foi meio que acidentalmente. Ele percebeu que quanto mais ele fazia a paciente relembrar dessas situações, os sintomas iam sumindo. E eu achei interessante, porque por mais que tenha sido não tenha sido o objetivo dele, né? Tenha sido acidental, mas foi pela investigação dele, pelo interesse dele no caso, que isso aconteceu. Porque se ele agisse que nem os outros médicos, ele ia ignorar essas falas dela. Uhum. E aí eu achei interessante que uma decisão de curiosidade dele acabou dando o primeiro passo para a psicanálise. Perfeito, perfeito. E aí, vejam, Antônio, vá, completa aí, depois eu vou entrando. Tá me escutando bem, professora? Tô sim, pode falar. Eu só queria dar uma retomada à questão que Jefferson falou sobre a diferenciação entre a histeria e a enfermidade orgânica. Que o principal ponto que eu achei interessante que ele vai abordar é que a histeria, ela vem carregada, por exemplo, de um acontecimento com fortes comoções afetivas, né? É o que vai diferenciar da enfermidade orgânica. É por isso que ele vai falar que na enfermidade orgânica, ele faz uma comparação com a histeria, é que quando você, no caso, observando aquela moça, ele observava que na questão da fisiologia em si, ela apresentava, por exemplo, os órgãos internos no seu funcionamento, como o coração, rins, né, os pulmões, etc., de maneira... Desculpa, motor.
de maneira assim, funcionando normal, mas que a partir de um acontecimento onde ela teve, por exemplo, presenciou e suas emoções se extrapolaram ao limite, ela vai começar, a partir desse momento, a apresentar, por exemplo, alguns sintomas patológicos que se assemelham justamente como se tivesse ocorrendo alguma desregulação do normal do organismo, mas que não necessariamente sejam essa desregulação normal, mas que se simula, entendeu? Não que seria, por exemplo, uma patologia em si, mas que simula como é que eu posso dizer, essa me fugiu a palavra, como se fosse o organismo desregular, entendeu? Eu achei interessante essa parte. Beleza. Então, veja, voltando aqui, né, juntando aí o que vocês todos falaram, tem uma coisa que para mim parece interessante da gente apontar, que tem relação com o que eu vim falando nas últimas aulas, que é justamente no sentido de pensar a psicologia nesse lugar de uma ciência que coloca em jogo de volta, que reinsere no processo de investigação científica a dimensão afetiva e a dimensão do desejo. E eu acho que eu posso dizer, sem medo de errar, que Freud foi o primeiro a fazer isso, tá? Então, o que Freud vai fazer aqui é entender que tem algo de ordem afetiva que implica nesses sintomas, que implica nessa desregulação do funcionamento daquelas pessoas e que precisa ser investigado, precisa ser escutado, precisa ser compreendido. E aí eu digo Freud porque eu estou falando da psicanálise enquanto um campo de estudo que foi formulado e desenvolvido por Freud. Mas nesse primeiro momento, Freud trabalhava junto com Breuer. Breuer era professor dele, né? Então Breuer foi o primeiro. E aí Emerson tem toda a razão quando ele diz, né? Acho que foi Emerson ou foi Jefferson. Já embananei aqui vocês todos. Mas foi você, não foi, Emerson? Tem toda a razão quando aponta que foi a curiosidade de Breuer que permitiu identificar que isso acontecia, né? Freud, naquele primeiro momento, ele era aluno, ele estava ali acompanhando também com curiosidade, só que acho que talvez a gente pudesse dizer, e aqui é pura especulação, tá? Que tenha sido a curiosidade de Breuer e o desejo de ser grande, importante e famoso de Freud que permitiram que a psicanálise nascesse, né? Porque Freud também, as biografias declaram isso. Vocês vão ver que eu sou a louca da biografia, tá? Eu adoro essas coisas. As biografias indicam isso, né? Que Freud sempre declarou que ele queria ser grande, que ele queria ser famoso, que ele queria produzir alguma coisa que fosse digna de nota, né? Então, e ele conseguiu, né? Ele realmente construiu uma teoria que até hoje, 100 anos depois, continua não apenas viva, como se desenvolvendo, né? Como ganhando outras matizes, ganhando outras cores ao longo das mudanças também culturais e estruturais do mundo, assim, né? Enfim. E aí é interessante notar isso, porque é justamente esse o ponto, assim. Freud também menciona a experiência dele com Charcot, que eu cheguei a mencionar também na aula passada, né? Freud foi lá conhecer Charcot, o trabalho dele, e Charcot, ele basicamente ele trabalhava com as pessoas internadas na Salpêtrière, que é um hospital que até hoje existe na França, e que um hospital psiquiátrico, né? E ele trabalhava com essas mulheres, tinham muitas histéricas lá, e o que ele fazia nesse processo era justamente mostrar que era possível tanto fazer sumir aquele sintoma por pura sugestão, quanto adicionar um sintoma também por pura sugestão. Então, com isso ele queria mostrar que tinha aí um processo de uma outra ordem que fazia esses sintomas se desenvolverem ou aparecerem ali, tá? Só que o grande mérito de Breuer
é justamente o fato de que ele vai utilizar a hipnose não simplesmente para mostrar que é algo de ordem psicológica, mas ele vai tentar compreender o que é que está na base desse sofrimento, o que é que está na origem desse sintoma. E aí ele começa a perceber, pela hipnose, que quando ele consegue acessar essa informação que diz respeito a uma certa origem do sintoma, o sintoma desaparece, tá? E aí o que Freud vai mostrar é que isso faz com que Breuer desenvolva o que ele vai chamar de método catártico. O que é o método catártico? Algum dos meus debatedores conseguiria explicar aqui ou discutir comigo o que seria esse método? Antônio, vai lá. Professora, com licença, não vou entrar na questão da explicar, mas eu tenho uma dúvida que me surgiu aqui no início do texto, que que ele vai explicar o quadro clínico da... Só um instante. Desculpa, porque eu moro bem com frente à avenida e toda hora passa carro. Quando ele está explicando... Mas incomoda mais você do que a gente, viu? Eu até ouço, mas lá no final. Quando ele vai explicar, né, demonstrar qual era o quadro clínico da moça, ele menciona dentro dos sintomas que ela sofria de estados de ausência. E eu percebi que esse período, né, essa parte, ela se repete ao longo do texto, enquanto ele vai explicar, principalmente quando ele vai detalhar a questão do primeiro método que vai auxiliar, né, de cura da histeria. Aí eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que significa essa frase, porque eu não consegui compreender muito bem, não. Beleza. Sim, também foi uma dúvida minha. Ok. Deixa eu só ouvir a Adalberto, porque eu tô achando que ele vai explicar para a gente o que era o método catártico, e aí depois eu volto para isso. A professora colocou em xeque. A professora também estava lendo alguns trechos aqui, não sei se é esse método, posso até estar em dúvida, né? É que ele usa minha primeira pergunta em relação à psicologia e à psicanálise é se a psicologia, ela fez nascer a psicanálise, né? É uma pergunta assim, que eu fiquei assim, tentando entender se a psicanálise surgiu da psicologia. E com relação ao método catártico, né? Seria o caso de ele trabalhar, quando ele está trabalhando com o paciente, que ele coloca ele em hipnose, ele consegue trazer alguns comportamentos que ele, quando está consciente, ele tem aquele distúrbio, quando ele leva ele para a hipnose, ele consegue levar esse comportamento e depois resgatar ele e sanar aquela deficiência, no caso, né, do paciente. Seria isso, essa transição entre o consciente e o inconsciente? Mais ou menos. Vamos lá, vamos guardar essa informação. Deixa eu ver o que a Alisson tem para dizer. Eu estou anotando tudo, viu, gente? Para não esquecer nada. Alisson. Professora, eu estava lendo e eu vi tinha uma certa comparação que ele fazia entre os monumentos de Londres e os sentimentos reprimidos porque remetia ao passado. Então, o método catártico seria explorar, no caso, sentimentos que eram reprimidos pela pessoa, seria isso? Também está perto. Veja, vocês dois, tanto você, Alisson, quanto Adalberto, vocês entenderam o que é que está por trás desse processo, tá? Vocês entenderam que tem relação, que a ideia do método, não apenas do método catártico, mas do próprio método psicanalítico, como a gente trabalha hoje, que a gente vai entender nas próximas aulas, tem relação com essa ideia da consciência e do inconsciente, né? Do que está no sistema consciente, do que está no sistema inconsciente, e como é que a gente faz uma coisa atravessar para outra, assim, né? Como é que a gente transforma o que é inconsciente em inconsciente, por exemplo. Ou qual é o processo, qual é o mecanismo que entra em ação para a gente tornar inconsciente alguma questão, alguma memória,
alguma situação que foi consciente algum dia, tá? Então, vocês têm razão, porque isso está na base da proposta do método psicanalítico de forma geral e desde os primórdios, quando Breuer criou aí o método catártico. Mas o que é importante, o que é marcante do método catártico que eu preciso que vocês entendam? O que está no centro, no cerne do entendimento do que é o método catártico é aquela ideia de energia que eu falei para vocês. Que Freud vai entender, não só Freud, mas o próprio Breuer, eles vão entender que existe ali uma espécie de energia psíquica que circula no aparelho psíquico, que faz funcionar ali as relações, e que, por alguma razão, aquela circulação de energia foi interrompida. E no que ela é interrompida, ela começa a ser represada. O que é que acontece numa represa? Ela produz uma pressão, uma tensão, até que ela consiga escoar, né? Até que ela consiga transbordar. E é basicamente essa a metáfora que a gente pode utilizar. A ideia é de que tem um represamento ali e que, enquanto a gente não consegue liberar a resistência que está produzindo o represamento, existe aí uma pressão e uma tensão dessa energia, tá? O método catártico funciona justamente liberando essa tensão. É basicamente isso, porque quando Breuer acessa aquele conteúdo pela via da hipnose, ele faz com que aquela tensão seja liberada. É como se ele conseguisse fazer de uma maneira segura, abrir aquela portinha para aquela energia. Vamos pensar na metáfora de uma represa mesmo, né? Está ali aquele monte de água acumulada. Se deixar muito tempo, é capaz de derrubar e destruir tudo. Aí você vai criar um sistema de comportas, né? Que você libera 2, libera 4, libera 5, a depender da necessidade, para poder fazer esse escoamento. E a ideia do método catártico é que, a partir da hipnose, com a hipnose, ele conseguia acessar esses conteúdos e fazer aquilo escoar, e fazer a energia escoar. Só que qual é o grande problema que Freud vai indicar isso? É que, quando ele faz isso pela via da hipnose, a hipnose ela tira essa resistência temporariamente. Quando sai do processo de hipnose, a resistência volta e volta a represar. Às vezes em outro lugar, às vezes de uma outra forma, mas volta a acumular e volta a produzir tensão. Então, o que acontecia era que toda semana aparecia um sintoma novo, e ele ia lá, fazia hipnose, descobria uma historinha, liberava, né? Se vocês forem me perguntar, hoje em dia isso ainda pode acontecer. Às vezes tem paciente que vai para a sessão e ele vai nessa ideia de tipo assim, eu tô com muita coisa acumulada, eu tô muito tenso, e aí eu vou lá, desabafo, pronto, tô sossegada, tô tranquila, tô suave e vou me embora. Mas eu não resolvi nada, eu não entendi nada, eu não consegui compreender o que é que produz aquele sentimento meu. Então, significa que semana que vem, quando eu voltar para a sessão, eu vou estar do mesmo jeito. E aí acaba que vira um ciclo, né? As pessoas vão lá, desabafam. Por isso que uma das coisas que eu mais insisto, que para mim é um dos grandes mitos que se formou da psicologia, é que a psicologia não serve para desabafar. Tipo, quando você vai para psicólogo, você não vai para desabafar. Você vai para trabalhar, mas é um trabalho diferente. Você vai para falar sobre você e para entender as implicações disso, as implicações da sua história, e para tentar se reposicionar diante dessa mesma história a partir dessas informações novas que você for descobrindo a partir daquele processo. Mas quando a gente vai na ideia de desabafo, o que acontece é só uma catarse. É nesse sentido. Libera a energia, mas não resolve nada, tá? Antônio, fala aí. Só pegando um gancho que a Sara falou, eu acho que aí entraria um conceito que ele fala que seria a conversão histérica, né, no caso, que seria aquele mesmo que menciona, que seria exagerar nessa parte de projetar, exteriorizar a questão desses processos
psíquicos que, na verdade, também são investidos por um acontecimento que envolve, assim, uma mobilização de muito da questão do afeto em si. Então, seria basicamente corresponder, por exemplo, intensificar, né, a parte desse desafogo que anteriormente, por exemplo, por algum motivo, foi silenciado, no caso. Seria isso? Seria. É porque você começou a falar de conversão histérica e eu estava sem entender como é que você estava fazendo essa articulação, porque a conversão histérica é um sintoma, é uma espécie de mecanismo, né, que acontece justamente por esse tensionamento, esse acúmulo de energia no órgão, como dizia Freud. Então, a conversão histérica é como se você pegasse aquele órgão ali, tipo assim, aquela mulher que não caminha. Então, o órgão, que são os músculos da perna, eles vão ser investidos de uma energia, dessa energia que está acumulada, ao ponto deles não funcionarem, dela não conseguir caminhar, entende? Mas, de fato, assim, no final da sua fala, aí está correto, que é no sentido de que a ideia do método catártico é justamente desafogar essa energia e fazer aquilo, mudar aquela situação. Então, por exemplo, a história que ele dá, né, o exemplo que ele dá da mulher que estava com hidrofobia, ela não conseguia beber água e ela estava se alimentando de frutas para dar conta da falta de água por semanas. E aí ele, numa dessas hipnoses, ele descobriu uma situação, um evento em que ela ficou com muito nojo porque ela viu o cachorro da dama de companhia dela lambendo o copo, né? E era como se ela tivesse feito uma generalização de que todos os copos podiam estar sujos. Então, ela faz essa associação e isso impede com que ela beba qualquer copo d'água. E aí ela fica com essa dificuldade. Então, a partir desse momento, ela volta a beber água. Então, percebam que quando ele consegue identificar a situação e ela fala sobre aquilo e ela consegue falar daquilo, libera aquela energia que estava ali acumulada, que estava impedindo, né, que estava provocando esse sintoma, e aí ela consegue voltar a beber água, tá? E nesse exemplo mesmo que a senhora deu, ele menciona também que ela não pôde assim expressar a emoção dela de nojo na hora, justamente para não expressar e mostrar para o pai que estava enfermo na cama, e também respeito à madame. Uhum. Entendeu? Aí nesse momento, no caso, ela reprimiu suas emoções. Sim, exato. Deixa eu... Tem uma galera aqui na fila para falar, não baixem a mão, tá? Para eu não esquecer. Mas só para eu comentar aqui, porque a Guilherme pergunta no chat se isso seria uma crítica minha ao método, que quando eu falei do método catártico, né? Guilherme, essa crítica não é minha, é do próprio Freud, tá? Já na segunda lição, ele vai dizer por que ele abandona o método da hipnose. E ele vai explicar que abandona o método da hipnose justamente porque ele não é efetivo, não é duradouro. Aliás, efetivo ele é, mas ele não é duradouro, porque aquilo volta. E, da mesma forma, o método catártico, né? Assim, entender que a catarse, até hoje, é um ponto importante da clínica psicanalítica. Então, o que acontece? A gente costuma dizer que a gente trabalha com manejo da angústia. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a pessoa estiver muito angustiada, o que significa um acúmulo de energia muito grande, ela paralisa. Então, eu preciso trabalhar de uma forma para aliviar um pouco esse nível de angústia, baixar um pouco essa tensão, para que a pessoa consiga falar sobre o que está doendo. Da mesma forma, se a pessoa chega lá porque o juiz mandou, porque a adolescente que a mãe que diz que tem problema, e ela chega com cara de eu não tenho questão nenhuma, não tenho angústia, não tenho dor, eu também não consigo trabalhar. Então, eu preciso identificar o que é que mobiliza essa pessoa e produzir algum nível de angústia para que ela possa... e aí, quando eu digo angústia, é no sentido de encontrar o que é que move, né? Em termos considerando essa linguagem energética, para que ela possa falar e para que ela possa trabalhar alguma coisa, tá? Então, não é uma crítica minha. O próprio Freud vai explicar por que ele abandona a hipnose. E, em termos de catarse, a catarse é como se fosse um caminho possível do método, mas não é o objetivo final. E aqui, como eles ainda estavam no início, eles estavam descobrindo como é que fazia,
eles identificavam como se fosse o objetivo do método, como se o objetivo fosse liberar essa energia. Só que não é isso, né? O nosso objetivo hoje é entender, é identificar o que são as resistências e remover essas resistências, para que essa energia possa fluir de forma mais natural. Entendeu? Não conheço essa série, Vida. Vou anotar aqui, viu? Para dar uma olhada. Vida está colocando aqui no chat uma indicação de série adolescente chamada Eu Nunca. Ela diz que a menina fica impossibilitada de andar depois da morte do pai. Vou anotar aqui para ver, para assistir. Vamos lá. As pessoas que estão na fila aí esperando de mão levantada. Alisson. Uma dúvida. No caso, na segunda parte, como estava comentando, professora, ele desiste da hipnose e vê que a hipnose não funciona com todas as pessoas. Então, isso seria, por exemplo, levando para nós atualmente. Já existe, no caso, hoje em dia, existem outros métodos, vários métodos para identificar porque cada pessoa é uma pessoa e trabalha diferente essas questões dessas energias reprimidas que você não... No caso, no inconsciente, né? Que você está lá e não consegue expressar. Teria outras... Sim, veja, hoje a gente chama de método psicanalítico mesmo, tá? A gente vai chegar lá. Até o final das 5 lições, a gente vai entender o que é o método psicanalítico e como é que ele é trabalhado hoje. Eu acho que, inclusive, na próxima lição já ele vai falar de associação livre, que ele vai chamar de técnica de ouro, que é a técnica principal da psicanálise hoje, e que pressupõe um trabalho com as resistências, tá? Então, eu não vou adiantar isso agora, porque a gente já tem material demais por hoje, muito conceito e muita complexidade, mas semana que vem, com certeza, a gente já entra nessa explicação de como é que a gente trabalha isso hoje. A gente, por enquanto, está fazendo aqui um resgate da teoria para a gente entender como é que isso foi formulado. Eu vou deixar Luiz Adalberto falar agora, e eu estou aqui, depois eu vou pegar as questões de vocês que estão ficando para trás e vou comentar para a gente não perder, tá? Luiz, pode falar. Sim, professor. Com relação a esse resgate, né, do inconsciente, teve uma passagem também das duas irmãs, né, que uma das irmãs se casa e, assim, vou resumir, aí o esposo vem a falecer e a outra irmã descobre que tinha um sentimento pelo cunhado, que ela não sabia que estava no inconsciente. E aí ela, no leito lá da irmã, que veio a falecer, fala: agora que você não está, ele poderá ser meu ou qualquer coisa assim. Ou seja, isso estava no inconsciente, mas não estava no consciente dela, né? Mas estava no inconsciente. Essa parte aí também foi bem interessante que eu estava analisando. Exato. Nem ela mesma, desculpe, ela mesma sabia que ela tinha esse sentimento no inconsciente dela. Então, aí foi que veio como paciente, veio esse resgate desse sentimento, né? Então, vejam, eu estou percebendo, isso não é uma queixa, muito pelo contrário, eu acho que a minha proposta de debatedores é justamente para a gente tornar isso bem dinâmico, mas eu estou percebendo que a gente já está indo para a lição 2 antes de entender as coisas da lição 1. Essa questão que a Adalberto está trazendo, e a Adalberto é um debatedor da lição 2, né, Adalberto? Ela já está aí entrando um pouquinho nessas questões dessa compreensão do inconsciente. Para a gente estudar a psicanálise, a gente vai ter que compreender o que é esse inconsciente para a psicanálise. Mas eu vou segurar aqui um pouquinho, porque uma das perguntas que os colegas trouxeram já fala sobre isso, tá? Sobre essa relação do sistema consciente com o sistema inconsciente. E aí eu vou responder essas perguntas anteriores, e isso vai levar a gente para essa discussão, e a gente já começa a entrar um pouquinho mais na segunda lição, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, alguém me perguntou, eu não anotei o nome de quem foi, tá? Mas, assim, perguntou sobre a psicologia e a psicanálise, quase que sim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E foi eu, professor, eu perguntei não foi? se a psicanálise, ela é uma
um aprimoramento, né? Uma maneira de tratar o paciente, ela veio da psicologia. Aí a psicologia não abrangia esse lado mais detalhista, no caso, né? Uhum. Que é a psicanálise, no caso. Veja, Adalberto, tanto a psicologia quanto a psicanálise são ciências que vão nascer no século XX, tá? Então, isso por si só já encaixa na discussão que a gente teve até aqui, de entender que existia uma base aí conceitual, uma base de compreensão de mundo, de processo de subjetivação, que permitia que fosse possível pensar cientificamente num psiquismo, né? Na mente, nessas questões de ordem mais subjetiva, mais privadas, digamos assim. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: essas duas coisas foram criadas juntas, foram pensadas em paralelo, mas cada um no seu lugar. Porque é o seguinte: a psicanálise, como Freud deixa muito claro aqui, e a gente precisa lembrar que a psicanálise foi uma invenção de Freud, tá? Foi uma formulação teórica de uma pessoa que se chama Sigmund Freud. E aí o que acontece? Freud, ele era neurologista. Ele era médico, ele tratava as pessoas pela medicina. Tradicionalmente, por muito tempo, a psicanálise foi uma prática que se exerceu entre médicos. Eu não sei se chamou a atenção de vocês na leitura dessas duas primeiras lições, mas em algum momento Freud faz um comentário assim, de que ficou feliz de saber que tinha no público pessoas que não eram médicas, né? Porque, veja, Freud, e aí ele já dá esse indicativo de que ele tinha uma intenção de que aquela disciplina que ele estava construindo, aquela teoria que ele estava formulando, não ficasse restrita ao campo da medicina. Porque, embora ele tenha formulado aquilo enquanto uma perspectiva clínica, médica, ele entendia que a psicanálise era também um método de investigação, né? E ele chamava de psicologia já entendendo que existia uma psicologia, porque já existia, já vinha se formulando teorias na psicologia, e ele entendia que tinha algo em comum aí, dessa psicanálise que ele formulava, do que era o objetivo dele, né, enquanto estudo, e do que era o objetivo da psicologia. Mais para frente, lá para o final do século XX, é que, numa tentativa mesmo de... Qual a palavra que eu quero, gente? Numa tentativa de distribuição, não é distribuição a palavra, divulgação da psicanálise, é que começou-se a debater a importância de que a psicanálise fosse exercida por outros profissionais ou em outros campos, articulados com outros campos do saber, que não apenas a medicina. Então, a psicanálise começou a ganhar essa distribuição, né, essa divulgação mais ampla. Hoje, os cursos de psicanálise, eles não são ofertados apenas para psicólogos, nem apenas para médicos, eles são ofertados geralmente para qualquer pessoa de nível superior, tá? Mas, por outro lado, dentro dos bancos da universidade, foi a psicologia que ficou validada, digamos assim, como a ciência capaz de ensinar a psicanálise. Porque se a gente for ver em termos da formulação e da teoria que se constitui aqui, ela está muito mais relacionada, ela tem muito mais a ver com o objeto da psicologia do que com o objeto das outras ciências. Então, ela acaba sendo apropriada, ela acaba sendo acomodada dentro do campo da psicologia, especialmente se a gente for pensar em termos de formação universitária, tá? Mas se você for conversar com os psicanalistas, com psicanalistas mais, se é que eu posso chamar assim, militantes, eles vão defender que a psicanálise não é uma psicologia e não está restrita à psicologia nem à medicina.
porque é uma formulação, é uma ciência específica que tem suas próprias bases e seus próprios conceitos e que pode ser estudada por profissionais de outras áreas. Que, inclusive, uma das coisas, e nesse ponto eu concordo plenamente, que é importante sobre a psicanálise é porque é de entender que ela se formula em articulação com vários outros campos de saber, né? Que as formulações e pensar a psicanálise necessariamente perpassa essa compreensão mais ampla sobre outros campos de saber, como as artes, como a sociologia, a antropologia, a política, etc, etc, etc. Tá? Deu para entender, Luiz? Eu consegui responder de algum modo? Com certeza, professora. Entendi, sim. Tanto que a psicanálise, como foi explicado, ela traz para dentro do ser que está, quer ser consciente ou inconsciente, todo esse mundo que está em sua volta, todo esse mundo, ele vai afetar o ser que está consciente, causando os seus transtornos, no caso, né? Aí é onde a psicanálise entra para poder sanar como é que eu posso falar? Esses interpéries aí no ser humano. Entendi, sim, foi ótima a explicação. Pronto, ótimo. Então, assim, é interessante a gente entender que... Ai, o que eu ia falar? Eu só ia complementar do seu comentário, Adalberto. Mas, enfim, acho que eu posso seguir adiante, qualquer coisa eu retomo, tá? Então, quando a gente entende isso, né, dessa diferenciação... Lembrei, pronto. A psicanálise, quando eu falo, né, que a psicanálise estava mais de acordo, era mais fácil ela ser acomodada dentro do campo de estudo da psicologia, é porque ela tem um objeto de estudo similar. Lembram que eu falei lá nas primeiras aulas, né, que se fosse para eu tentar fazer um esforço de dar um objeto único para a psicologia, eu poderia dizer que esse objeto seria a psique humana, né? Porque, veja, quando eu falo da psique, eu estou falando de comportamento, de memória, de inconsciente, de consciência, de cognição, de tudo, né? Porque a gente vai abranger nessa ideia de um psiquismo todos esses elementos que fazem parte ou que são objetos de estudo da psicologia, tá? E é isso, a psicanálise tem como objeto de estudo o inconsciente. E aí, a gente precisa entender o que é esse inconsciente da psicanálise para a gente entender essas discussões que vocês já estão trazendo agora. Mas segura um pouquinho aí esse inconsciente, tá? Vocês me lembram, se eu não voltar para ele, para eu também não perder a questão que foi uma das primeiras, que eu já também não lembro quem foi que me perguntou, mas que foi sobre os estados de ausência, né? Não sei se foi Antônio. Foi eu, professora. Foi Antônio, pronto. Então, o que acontece? E aí, veja, falar de estado de ausência também é falar de inconsciente, tá? Porque a ideia dos estados de ausência, né? Quando Freud está formulando dessa maneira, ele está formulando a partir das ferramentas que ele tinha para entender o que acontecia até ali, até aquele ponto da teoria dele. Então, os estados de ausência significam justamente aqueles momentos que as mulheres, é como se elas não estivessem ali. Elas estivessem num outro lugar. Elas perdessem essa relação e essa referência com esse mundo lógico e com essa consciência que a gente tem hoje. Isso é muito comum na histeria, tá? Pensar em termos de estado de ausência como Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, ou se vocês já viram isso acontecendo, ou já ouviram alguém falar sobre isso. Mas eu já tive isso, veja. Num dia que eu tô, assim, muito estressada, muito estressada, muito estressada, muito estressada, muito estressada. Vocês viram que é muito mesmo, né? Falei umas 10 vezes. É como se eu desligasse por alguns segundos. É como se fosse um celular que está sobrecarregado e ele trava. Então, assim, é como se a gente
desligasse completamente, e aí nesses pequenos segundos, a pessoa vem falar com a gente e é como se a gente não estivesse ali, como se a gente estivesse no mundo da lua, tá? Claro, eu estou falando aqui de um exemplo bem cotidiano, né? Que não seria necessariamente um estado de ausência no sentido que Freud está falando. Exato, Jefferson, é como se a gente saísse do nosso mundo, como se a gente abandonasse isso aqui por um tempo e fosse para outro lugar, tá? O estado de ausência é mais ou menos isso. E ele implica em dizer justamente que essa pessoa é como se ela perdesse essa referência com a consciência. Que, veja, quem está falando aqui com vocês sou eu, Carolina, professora, que estou consciente do meu papel e do que eu estudei, estou usando da minha memória, do que eu estudei ao longo de 15 anos, mas também que eu estudei na última semana para preparar essa aula, tá? Então, vejam, eu tô aqui, a minha relação com vocês, a nossa relação cotidiana, ela vai se dar a partir dessa consciência. Eu estou aqui consciente e eu estou falando com vocês, né? O estado de ausência implica que eu perco essa referência, eu saio um pouco desse lugar. E eu saio para onde? Veja, os estados de ausência, eles vão indicar para Freud que existe aí um outro sistema, um outro lugar, digamos assim, que não apenas a consciência, tá? E aí Freud vai identificar, vai formular esse conceito de um sistema inconsciente. Só que ao contrário do inconsciente da filosofia, que diz respeito basicamente ao que não é consciente, ou seja, para a filosofia, tudo que não está na nossa consciência, no sentido de que a gente não reconhece enquanto compreensão, que a gente não consegue formular, né? Ou que a gente não consegue alcançar e indicar diretamente, ou seja, deixa eu melhorar, memória. Tem aquela memória que você não está pensando nisso agora. Está todo mundo aqui prestando atenção na aula. Mas se eu chegar e disser assim, gente, pense aí nas suas férias, num dia que foi muito legal. Aí vocês vão parar e vocês vão pensar numa situação específica, cada um na sua. Veja, isso para o conceito filosófico de inconsciente, isso, filosoficamente falando, é o conceito de inconsciente. É algo que não está na sua consciência imediata, mas que você pode ir lá e resgatar, tá? Ou a gente pode falar também desse inconsciente no sentido de algo que eu ainda não compreendo, eu ainda não reconheço, mas se alguém vier me explicar, eu passei a reconhecer, eu passei a entender aquilo. Mas para a psicanálise não é isso. Para a psicanálise, o inconsciente é um sistema próprio, com regras próprias, com a lógica própria e com um funcionamento próprio. E ele funciona lado a lado dessa consciência, da consciência. Então, existe o sistema consciente e existe o sistema inconsciente. Cada um deles funciona sob uma lógica completamente diferente, tá? E a grande descoberta de Freud, além do fato de que existe esse sistema inconsciente que tem uma lógica própria, é que esse sistema inconsciente, embora a gente não reconheça a existência dele, porque ele é inconsciente, ele produz efeitos na nossa vida cotidiana. Ele interfere na nossa vida cotidiana, tá? Então, é isso que vai permitir Freud compreender como é que algo que parece puro fingimento, algo que parece show, parece só uma coisa para exibir, para causar, seja real. Porque é real num sistema que a gente não reconhece, é real num lugar que a gente não consegue identificar a priori. Adalberto? Professor, achei interessante quando tu deu o exemplo do estressado, mil vezes estressado aí, esse estado de inconsciência ou de ausência, né? Como tu falou, o inconsciente você ainda está ali, no caso, né? E esse estado de ausência é porque a gente não sabe
onde poderemos estar. Aí eu gostaria de dar um exemplo bem prático, que de vez em quando acontece comigo. Como eu faço corrida, né, maratona, mais ou menos isso aí, que leva um bom espaço de tempo você correndo, né? Então, tem alguns momentos durante o percurso que basicamente eu fico em estado de inconsciência, ou seja, eu estou ali, o corpo está ali, mas basicamente eu entro como se fosse em transe, eu não fico olhando o que está acontecendo à minha volta, eu basicamente me desligo, entendeu? E isso tem, assim, durante a vida que eu pratico o atletismo, principalmente quando eu for para a parte mais longas, né? Isso veio acontecer com o passar dos anos. É como se você tivesse na competição, mas ao mesmo tempo você se desliga dela ali e só retorna quando está num percurso bem mais próximo, que você tem que voltar para o eu, né? Voltar para o consciente para cruzar a linha de chegada, claro, ou então terminar a competição. Então, eu achei bem interessante, que isso eu creio que seja um estado de ausência, porque a gente não sabe para onde vai, mas sabe que está por perto, né? Veja, Adalberto, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho inveja de você, eu nunca consegui gostar de correr, muito menos esquecer de mim quando eu estou correndo, eu só lembro que eu estou sofrendo muito. Mas, assim, brincadeiras à parte, veja, eu usei o exemplo do muito estressada, muito estressada, muito estressada, muito estressada, para vocês entenderem essa sensação, para vocês identificarem e reconhecer essa sensação de que há algo em mim que eu não reconheço, há um lugar em mim aqui, há um sistema em funcionamento em que eu não reconheço. E que quando eu desligo, eu não desligo, eu estou em algum lugar, tá? Eu não sei dizer se quando você está correndo, você está nesse estado. Aí você quem tem condições de avaliar, porque eu nunca cheguei nesse estado correndo, tá? Mas eu diria, rapidinho, só para terminar a raciocínio. Mas eu diria, Adalberto, que seria, se fosse para eu apostar, para eu arriscar, eu diria que era muito mais um estado meditativo que você entra, né? No sentido de que você não está ali pensando na vida, nas coisas, você consegue desligar dos problemas, mas você não está desligado do movimento do seu corpo, da técnica de correr, dos músculos, de como é que, sabe? Da sensação de estar ali naquele momento. Eu suponho, mas depois você vai me dizer. Mas só para eu não perder, para eu não confundir vocês, eu estou dizendo isso tudo para dizer assim, eu dei esse exemplo do muito estressada para vocês conseguirem reconhecer essa existência de um sistema que a gente não conhece, não consegue reconhecer a princípio, que a gente não sabe que tem. Mas o que seria de fato um estado de ausência? Deixa eu tentar dar um exemplo mais técnico, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do transtorno de personalidade borderline, certo? Uma das características que identifica o transtorno de personalidade borderline é justamente a característica de dissociação psíquica, que é justamente essa divisão, né? É uma divisão muito marcada entre algo que é um lado dela que é muito consciente, que a gente consegue se relacionar, e um lado que é inconsciente, que é um pouco, como é que eu posso dizer, imprevisível, né? E aí, as pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas costumam ter muitos estados de ausência, que são momentos em que a gente não consegue mais reconhecer elas como aquelas pessoas que elas são geralmente, que elas se relacionam com aquelas pessoas que se relacionam com a gente normalmente, tá? Então, quando entra no estado de ausência, o que eu quis dizer é no sentido de que, assim, ela sai desse lugar. Então, por exemplo, características como catatonia, que é uma outra coisa, né? Que é aquela pessoa que está ali, mas é como se ela não visse nada. Você se comunica, você passa a mão na frente, você grita e ela, do jeito que está, ela continua. Ela está ali, mas não está, tá? A pessoa borderline também, ela quando está em estado de crise, ela às vezes vai se comportar dessa forma também. Você vai tentar se comunicar com ela e ela não consegue. É como se ela não estivesse te vendo, ela não está ali. Você vê que ela está acordada, você vê que os sinais vitais dela estão ok,
mas ela não está ali, tá? Então, é uma coisa um pouco diferente, assim, eu dei esse exemplo do muito estressada, só para vocês poderem visualizar e tentar reconhecer que existe esse momento, que isso não é só um movimento patológico, mas que existe um momento nesse sentido, assim, de que às vezes a gente pode, de fato, desligar, que é como se a gente saísse daqui, sabe? Deu para entender melhor? Fala, Adalberto, agora, que eu não deixei você falar naquela hora. Nada, deu sim, professora. Não, eu só estava brincando mesmo, como tu falou. Tanto que quando a gente termina, né, que vai lá para a concentração final e tal, eu não consigo lembrar daquele percurso que é onde eu estava em transe, basicamente, né? Eu não lembro que eu passei naquele percurso. Eu só sei que no ritmo que eu vim, eu consegui chegar, tá? Cheguei super bem, mas às vezes tipo foge da minha mente alguns percursos que eu não lembro de ter passado naquele local, entendeu? Uhum. Mas que eu passei, com certeza, que eu cheguei. Uhum. Mas eu entendi, professora. Foi extremamente clara a explicação, sim. Não, tranquilo. Alguém ia falar? Eu vi que alguém levantou a mão, mas baixou a mão e eu não anotei o nome de quem era. Não, professora, foi eu, mas eu acabei me esquecendo que eu ia mencionar. Quando eu me lembrar, eu falo novamente. Ó, gente, eu tagarelo muito. Vocês aprendem a anotar as perguntas, viu? Senão, depois vocês vão se esquecendo no meio do caminho. Mas, enfim, chegamos nesse ponto aí de entender, né, essa questão do sistema inconsciente. Nesse momento e nessa disciplina, eu não vou ficar aqui explicando para vocês as características do sistema inconsciente, o que é que ele tem, né, como é que ele funciona. Enfim, isso aí são detalhes mais específicos que vocês precisariam ser estudiosos de psicanálise, ou pelo menos a gente precisaria de mais tempo para se dedicar a esses estudos, tá? Mas o que é importante a gente entender e que está aqui, né, no texto? Ainda sobre a primeira lição, Freud já vai fazer uma primeira formulação do que são esses sintomas, né? Ele vai aí apontar como é que esses outros autores que estavam investigando a problemática identificavam os sintomas, mas ele vai dizer o seguinte: os sintomas seriam resíduos ou precipitados de vivências carregadas de afeto, tá? Essa é a primeira formulação. Quando eu digo que é a primeira, é porque mais para frente, eu acredito que já na segunda lição, ele já vai possibilitar que a gente faça uma segunda formulação dessa ideia de sintoma. Jefferson. Professora, é só uma dúvida. No texto, ele fala que o nome do tratamento ficou como cura pela fala. Uhum. Essa cura pela fala é de uma linguagem meio grosseira. É meio que, por exemplo, à medida que eu estou ali conversando com o psicólogo, falando o que eu estou sentindo, à medida que eu estou falando, meio que eu estou me curando através da minha fala. Isso? Mais ou menos. Vamos lá, deixa eu explicar. Eu tô tendo essa preocupação de fazer a explicação mais cronológica para vocês entenderem o percurso que Freud fez e que ele está apresentando aqui, tá? Nesse momento, quando Freud menciona o comentário de Anna O, porque foi Anna O que deu esse nome, tá? Do Talking Cure, que é a cura pela fala. Ele está falando do método catártico ainda, justamente porque o método que foi adotado, que foi aplicado, que foi experimentado com essa paciente, que ficou famosa e consagrada como Anna O, é o método catártico, que ela nomeou como cura pela fala. E por que ela nomeia cura pela fala? Porque ela, a partir do processo de hipnose, ela vai falar sobre a situação que provocou aquele sintoma e o sintoma vai desaparecer. Então, ela vai ser curada do sintoma a partir do relato que ela faz da situação que gerou o sintoma, tá? Até aqui é isso, simples assim. Só que o que acontece? Se tem uma coisa que
que permanece na teoria psicanalítica é essa concepção de cura pela fala. A gente continua dizendo que a cura pela fala existe, que ela acontece. Mas hoje ela acontece de uma forma diferente. A gente já tem uma outra concepção e a gente já tem um outro método, como eu já disse, a gente vai discutir melhor sobre ele na terceira lição, sobre como fazer isso. Mas eu posso resumir para vocês e adiantar que uma coisa que nós psicanalistas falamos muito hoje, até hoje, é o seguinte: quando a pessoa vai para análise, ela vai para falar e ela vai para se ouvir. Porque o pressuposto é justamente de que existe aí um sistema inconsciente que está interferindo na vida consciente de uma forma que ela não percebe e que ela não reconhece até ali. O processo de análise vai fazer com que ela passe a reconhecer esses elementos que estão inconscientes. E isso se faz por um processo, tem toda uma técnica, tem todo um processo mesmo, assim, tem um tempo, é pouco a pouco. E o psicólogo ou o psicanalista é quem vai, né, manejar um pouco isso, de como é que vai mexer com essas questões. Porque às vezes a pessoa fala, e a gente também vai entender isso melhor na terceira lição, a pessoa às vezes fala e ela não reconhece que aquilo vem do inconsciente, e às vezes é uma pontuação, uma interpretação, ou um comentário do analista que vai integrar aquilo à consciência dela. Ela não se ouviu ainda, ela não conseguiu, ela nem percebeu que falou daquilo, ou que fez uma relação de uma coisa com outra que ela não tinha identificado. E aí o psicanalista vai fazer essa relação. E no que o psicanalista faz essa relação, aquele elementozinho do inconsciente vai sendo integrado ali à consciência, tá? Então, continua sendo uma cura pela fala nesse sentido, porque o trabalho todo é feito a partir da fala do paciente. Por isso é que quando vocês vão para psicólogo, para psicanalista, vocês vão para falar, especialmente para psicanalista. Tem gente que tem agonia porque diz que o psicanalista fica lá calado e a pessoa tem que falar sozinha. Mas, de fato, veja, não precisa ser assim tão rígido, mas, de fato, o psicanalista está ali para escutar, né? E o paciente está ali para falar. Então, é uma cura pela fala nesse sentido também, tá? Pronto. Vida pergunta aqui como é que funciona a hipnose. Vida, veja, eu não sei se eu consigo te responder isso, até porque a hipnose não é hoje um método utilizado pela psicanálise. Então, eu não sei aplicar a hipnose. Existe uma abordagem teórica da psicologia que eu pouco conheço, então eu não vou falar mal e nem vou falar bem, tá? Porque eu não conheço, mas que se utiliza da hipnose. A psicanálise abandonou a hipnose ainda no tempo de Freud, conforme ele vai explicar para a gente nessa segunda lição. Mas a ideia da hipnose, o funcionamento que se dava à hipnose aqui, né, que ele está apontando na primeira lição, é justamente no sentido de ultrapassar essas resistências. A hipnose tinha esse condão de conseguir ultrapassar essas resistências, a resistência no sentido do que separa o inconsciente do consciente, e acessar esses elementos, e acessar essas memórias, e acessar essas situações que estão inconscientes, mas que estão produzindo algum tipo de efeito no dia a dia da pessoa, que estão produzindo algum sintoma ou algum sofrimento, tá? E agora, como faz isso? Qual o procedimento? Né? Essa coisa meio estereotipada de olhe para o relógio, balançando, não sei. Realmente eu não sei como é que faz. Mas a hipnose, ela produz um estado de transe, né? Um estado justamente de ausência psíquica. E aí, nisso, a pessoa que está aí provocando a hipnose consegue tanto entrar e acessar espaços que ele não conseguiria acessar de outra forma, quanto produzir sugestões, né? Que a gente, inclusive,
Hoje nem tanto, hoje não é mais tão famoso, mas na década de 90, para quem é jovem que nem eu, era muito comum em programa de auditório vinha aqueles grandes hipnotizadores que pegavam a pessoa da plateia e fazia ela se comportar de uma maneira X ou Y. Porque a hipnose produz permite, né? A pessoa fica vulnerável para sofrer algum tipo de sugestão. E aí a psicanálise não trabalha mais com isso, tá? Desde Freud. Então, Jefferson. Professora, só para complementar essa parte aí da hipnose, eu já fiz algumas sessões de terapia através da hipnose com o meu antigo psicólogo na época do Enem. E é realmente dessa maneira que a senhora falou aí. Eu não sei se são com todos os pacientes, mas comigo foi assim. Em uma sessão, ele foi com aquele negocinho meio que girando, e aí ele ficava falando, sinta seus olhos pesando, aí vai com toda aquela coisa, né? E aí realmente a gente entra em um estado que meio que a gente se desliga, entendeu? E aí para voltar ele vai falando, quando eu der um toque em você, você vai voltando calmamente, essas coisas todas, entendeu? Uhum. Eu nunca passei por uma hipnose, eu confesso. Adalberto? Interrompendo aqui rapidinho, professora. Eu já passei uma vez, mas eu acho que eu tenho alguma resistência quanto a isso, porque não funciona comigo. Eu acho que também tem um fator psicológico, né? Porque eu fiquei sabendo que também para funcionar a pessoa tem que querer. E no meu caso eu queria, mas não funcionou. Eu não sei se é só uma questão de querer, tá? De fato, vocês não estão falando com a pessoa que entende muito de hipnose, não, assim. Mas de fato, eu acho que até no próprio texto fala disso, alguém comentou aí mais anteriormente na aula, de que uma das questões que Freud fala, né, que ele justifica o abandono da hipnose é justamente porque ele entende que nem todo mundo consegue ser submetido à hipnose, nem todo mundo é suscetível ao efeito dessa técnica, né? Ao contrário da associação livre, que é uma técnica que funciona com todo mundo. Claro, tem gente que tem mais resistência, que vai abandonar antes, que não vai dar continuidade, mas é uma técnica que funciona e que é mais duradoura. Adalberto. Professor, eu imagino, como não sei se foi o Antônio que falou, tem que ter uma sintonia de ambos, né? Tanto do psicólogo, do psicanalista, e do paciente. O paciente tem que entrar em transe, tem que aceitar as indicações, né? O segmento do psicólogo, o médico que ele está sendo consultado. Eu entendo que é como se fosse uma regressão, eu creio assim, né? Se a pessoa quer voltar a um certo período para resgatar alguma coisa que está no inconsciente, talvez até para corrigir, aí eu creio que seja mais ou menos por aí. Então, mas essa é que é a grande questão, né? Que Freud vai trazer para a gente, assim. Ele vai dizer que a hipnose é efetiva, ela tem uma efetividade, mas não é uma efetividade duradoura, justamente porque novos sintomas vão se formando, e o que ele vai entender é que esses novos sintomas que se formam, eles têm a mesma base. E que se a gente tivesse conseguido acessar esse primeiro trauma que fundamenta, né, que funciona como base para a formação dos novos sintomas, talvez a gente conseguisse evitar a produção de novos sintomas. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: a hipnose mostra efetividade, a hipnose tem o grande valor da psicanálise de permitir com que se entenda esse funcionamento psíquico, mas aí ele vai formular outras maneiras de trabalhar, de fazer esse mesmo trabalho clínico sem se utilizar da hipnose, tá? Fazendo por um outro caminho. Antes da gente chegar nisso, eu só vou marcar mais 2 pontos que me parecem importantes dessa primeira lição para a gente passar para a próxima, tá? A primeira é a questão, que é também uma frase muito, muito, muito conhecida de Freud, que ele vai dizer assim: nossos histéricos sofrem de reminiscências.
tá? O que significa isso? O que Freud vai perceber, que é central para a compreensão da histeria e para o desenvolvimento da técnica psicanalítica, é que o que produz sofrimento, o que produz sintoma, esses sintomas histéricos que estavam ali no alvo da investigação dele, eram as reminiscências, ou seja, lembranças. Mas não é lembrança no sentido de que elas estão sendo lembradas, mas é como se fossem resíduos dessas lembranças. E entenda que esses resíduos, eles não necessariamente precisam fazer sentido, eles não precisam ser inteiros e completos. É como se fossem, de fato, assim, pedaços dessas memórias, mas que não são mais acessíveis, que não estão conscientes, estão inconscientes, e que produzem aí um efeito, né? E que produzem esse efeito de impedir, né? Como existe uma repressão, então existe aí um impedimento que ele acesse a consciência, e nesse impedimento, né, que aí a gente está falando até aqui, nesse momento, de um acúmulo de energia, de uma tensão, essa tensão vai produzir esses sintomas que seriam resíduos ou precipitados de vivências carregadas de afeto, tá? Essa é a primeira teoria que Freud vai formular. Então, ele vai pensar como é que se constrói uma teoria, como é que se constrói uma clínica, na verdade, que consiga dar conta disso de uma forma duradoura. Ou seja, como é que eu vou acessar essas reminiscências? Como é que eu vou conseguir compreender como se dá a formação desses sintomas para conseguir destituir esses sintomas da força que eles têm para produzir sofrimento na pessoa, tá? Então, ele vai falar, por exemplo, da conversão histérica, que é um dos sintomas, né, da histeria, que eu tinha falado já para vocês na aula passada, da questão da inervação histérica, né, da inervação, que é como se fosse essa energia que está ali represada, ela se acumula num órgão. E a conversão histérica ele vai explicar por essa metáfora, é como se fosse um rio que flui por dois canais. Quando um canal encontra um obstáculo, o outro inunda, né? Então, existe aí um acúmulo, existe aí um represamento que produz uma tensão, que produz uma inundação em outro lugar, tá? Então, essa seria uma metáfora para ilustrar como é que esse fluxo de energia vai produzir sintoma, vai produzir conversão histérica, vai produzir inervação histérica. A grande diferença, a grande novidade que Freud produz aqui é que ele consegue, ele vai construir uma teoria que é puramente psicológica. Então, a explicação que ele vai dar para essa afecção, para essa doença, para essa manifestação sintomática, vai dar prioridade, vai colocar em primeiro lugar, vai colocar no foco da atenção justamente os processos afetivos, né? Que é o que eu estava falando. De adicionar, ele vai adicionar essa dimensão afetiva ao estudo do ser humano, à compreensão desse ser humano e do sujeito humano, tá? Eu já falei da dissociação psíquica, né? Dessa divisão entre consciência e entre sistema consciente e sistema inconsciente. E aí tem outra coisa que Freud vai dizer, que é o seguinte: onde há sintoma, há também uma amnésia, no sentido de que há algo daquela situação que foi reprimida, ou seja, que está lá no sistema inconsciente, e como está no sistema inconsciente, eu não consigo acessar com a minha consciência. Emerson, pode falar. Apertei sem querer, mas já que eu apertei, vou falar agora. Eu lembro que ele se refere a lacunas, né? Sim. Aí ele faz essa associação de que se tem um sintoma é porque existe alguma lacuna e ele tenta descobrir que lacuna é essa. Uhum. Exatamente. Exatamente. E esse é o processo que ele aprende via hipnose. Porque na hipnose, ele consegue preencher essa lacuna mais facilmente.
Só que, de qualquer modo, é tão fácil que também o resultado é rápido. O resultado não dura muito, porque outros sintomas vão aparecer e vão criar outros problemas. Que essa é outra coisa que é muito engraçada, assim, né? Na ideia de resistência que eu vou entrar agora, tá? Uma das coisas que Freud vai entender, e a gente vai discutir sobre isso também na terceira lição, vocês já viram que a terceira lição é recheada, né? Ele vai falar de 2 processos que são muito comuns, que é o processo de condensação e deslocamento. A ideia da condensação a gente mais ou menos já entendeu aqui quando a gente pensa nessa ideia de represamento, de que as coisas vão se condensando, tá? Mas tem outros detalhes que eu só vou explicar melhor na aula que vem, quando vocês lerem o texto. E eu tiver meus debatedores me ajudando. Mas o deslocamento significa também essa capacidade que essa energia, eu estou chamando de energia até aqui, mas ele vai chamar isso de libido, tá? A gente também vai entender isso semana que vem. Essa capacidade dessa energia de se deslocar de uma representação para outra. Então, é por isso que ele fez uma hipnose hoje, resolveu um problema. Ela voltou a beber água. Aí, na semana que vem, ela já está com outra questão. Ela já desenvolveu um outro medo, uma outra fobia, uma outra... E aí, lá vamos nós, de novo, tentar encontrar a origem disso. E aí, isso vai deslocando. Porque a gente ainda... E aí, essa que é a grande descoberta dele, que faz ele abandonar a hipnose. Ele vai dizer, porque a questão não é só encontrar o que está reprimido, porque o que está reprimido eu encontro a partir das representações dele. Mas é entender o que é que produz esse movimento de resistência. Mas para não ficar... Pronto, Jefferson, muito obrigada. Eu já ia dizer assim, para não ficar eu aqui só dando aula que nem eu sempre faço, tagarelando, eu quero meus debatedores para me ajudar agora na lição 2, que eu sei que vocês já se anteciparam, já trouxeram algumas questões, mas agora eu vou jogar na mão de vocês um pouquinho. Vai lá, Jefferson. Professora, ainda é uma dúvida com relação à hipnose. Tá. Então, através disso, meio que a hipnose, ela não vai meio que curar, ter que meio que ter sua eficiência. É como se só mudasse o problema de lugar, isso? E nunca houvesse realmente uma cura. Isso. Entendi. Então, no caso, era tudo uma farsa, professora? Não era uma farsa. Você imagina o seguinte, a mulher tá lá, há 3 semanas sem poder beber um copo d'água. Ele vai, faz uma hipnose, uma sessão de hipnose, ele consegue acessar a origem dessa fobia, dessa hidrofobia. E ela passa a beber água? Massa, né? Sim, é como se fosse uma maquiagem, no caso. Ele tapa com um buraco... Não é a maquiagem, mas é isso. Você tapa é tipo a história de você cobrir um santo para descobrir o outro. Ele vai resolver um problema ali, mas o que está originando, no sentido de... O que está produzindo esse tensionamento de energia, né, o que está produzindo esse represamento da energia, ainda está lá. E aí ele vai produzir de um outro lugar. Vai existir um deslocamento dessa energia que vai produzir um novo sintoma. Tá? Entendam. Desculpa, Jefferson, só para... Entendam que até aqui, Freud está entendendo o sintoma como, eu vou repetir, resíduos ou precipitados de vivências carregadas de afetos. Então, são esses resíduos ou precipitados. E esse sintoma, ele vai se construir a partir de uma situação ou, né, de uma vivência que seja carregada de afeto, mas as diversas vivências que a gente tem, né, as diversas situações que a gente vive, elas podem funcionar ali como suporte para a constituição desse sintoma, tá? Então, ele vai se deslocando. Fale, Jefferson, eu estou aqui pensando num exemplo que eu acho que ajuda um pouco a entender isso melhor, mas fale aí. Só pra... Então, de uma forma meio cômica, a hipnose meio que a esperança é encontrar um problema menor. Por exemplo, a mulher lá, ela não conseguia beber água. Aí meio que a hipnose foi lá, deu um jeito e ela voltou a beber água. Mas aí surgiu outro problema. Então a esperança é que o problema seguinte seja menor do que o beber água para meio que ela se acostumar com aquele problema.
Veja, pode ser, mas vocês têm que entender que a hipnose foi uma tentativa, tá? Eles estavam testando, eles estavam inventando uma forma de tratamento. Vocês têm que entender que até ali nenhum médico nem dava bola para as pobres das mulheres. Elas estavam lá sofrendo e eles diziam, tá tudo fingindo. Então, veja, Freud e Breuer, eles estavam tentando, eles estavam experimentando. E a hipnose foi importantíssima para eles entenderem desse funcionamento. Mas o que Freud vai dizer é o seguinte, veja, não é efetivo, porque volta de outro lugar. E aí, deixa eu tentar dar um exemplo que vai ser um pouco mais complexo, talvez atrapalhe, talvez ajude, eu espero que ajude, vocês vão me dizer depois. Pensa o seguinte, pensa uma pessoa que, sei lá, vou usar o exemplo que vocês dão de vez em quando. Vai fazer o Enem e está tendo crise de ansiedade porque o Enem é muito importante para a sua vida, tá? E vocês têm muitas crises de ansiedade, não conseguem estudar, e vai baixar o hospital achando que está tendo infarto e não tem, né? Ok. Aí vocês vão lá para uma sessão de hipnose. E essa sessão de hipnose vai conseguir acessar, vai conseguir identificar nessa situação aí ansiogênica do Enem, qual é a grande insegurança que está associada a isso, tá? E aí vocês vão conseguir localizar isso, vão conseguir falar. E pelo método catártico, alivia. Então, aí passa essa ansiedade um pouquinho, vocês vão lá e vão conseguir fazer. Só que o que acontece? Eu não consegui identificar com isso o que é que, na sua história, faz com que você responda dessa maneira para uma situação ansiogênica. Faz com que você não consiga lidar com determinadas questões. Então, você resolveu essa do Enem, mas aí daqui a 4 anos, quando vocês se formarem, digamos que vocês aqui estão na UFES, tá massa. Mas digamos que vocês conseguiram um financiamento numa faculdade privada, aí vocês estão com dívida. Aí tem que arrumar um emprego para pagar essa dívida. Aí o sintoma se constitui de novo. E veja, pode ser uma ansiedade, mas pode ser uma outra forma, pode ser uma fobia, pode ser uma crise de pânico, pode ser, entende? Então, assim, a vida vai te colocando diante de certas situações que vai produzir mais uma vez esse nível de ansiedade, porque tem algo da sua forma de lidar com as coisas, da sua história, às vezes, do que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, de como você se constituiu enquanto sujeito, da forma que você tem para lidar com o fracasso ou com as vitórias, na cobrança que você faz, que já fizeram e que você hoje se faz. Aquilo está lá, intacto. Você não conseguiu identificar, você não conseguiu entender o que é que está em jogo. Então, isso vai voltar. E vai voltar diferente porque a vida também representa isso por outros contextos, entende? Então, vai sempre ter um problema. Deixa eu dar um outro exemplo parecido com esse. Esse é típico. Eu já tive no consultório umas 4, assim. Umas 4 eu botei no feminino no sentido de mulheres, ou não de mulheres, mas de pessoas, tá? De umas 4 mulheres que... Oh, meu Deus. Tô eu aqui falando que são mulheres e nem são, viu? Mas, enfim. 4 pessoas. Umas 4 pessoas que já chegaram nesse jeito, assim. Mas, realmente, a maioria são mulheres, tá? Mas não é só. A gente, quando é adolescente, aí eu falo até de mim também, tá? Eu, nessa aula aqui, eu fico expondo minha vida para vocês entenderem as coisas. Na adolescência, a gente constrói uma fantasia de como vai ser a nossa vida, né? Então, a gente vai lá e essa fantasia, ela se constrói a partir de certas normativas sociais, do que a gente aprende que deveria ser o esperado para o nosso futuro. Então, eu tinha certeza, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, que aos 26 anos eu seria uma pessoa muito bem-sucedida. E eu seria uma pessoa com estabilidade, com dinheiro, e aí eu ia encontrar uma pessoa maravilhosa, eu ia casar e ia ter filho. Isso é muito comum, tá, gente? Isso é o que eu mais encontro em consultório.
Mas aí todo mundo aqui já tem maturidade e idade suficiente para saber que a vida não é tão legal com a gente, né? As coisas raramente funcionam como a gente costuma planejar. E aí isso se desmancha. E quando as pessoas têm isso muito controladinho, muito planejadinho, aquilo produz sofrimento. Então, é o seguinte, quando a gente começa a desenvolver um sintoma psíquico que tem origem aí num sofrimento, né, numa situação específica, ou numa expectativa que eu tenho, esse caso, por exemplo, eu poderia, sendo bem descuidada, tá, gente? Só para vocês entenderem um exemplo. Eu poderia dizer que esse caso aí tem a ver com controle. São pessoas que querem ter controle, que planejaram a vida inteira e querem assumir o controle da vida. Quando elas veem que as coisas não vão funcionar do jeito que elas planejaram, elas se desorganizam, porque elas começam a querer controlar e querer garantir que as coisas vão sair da forma como elas planejaram a vida inteira. E aí, vejam, se a gente pensa nessa proposta da hipnose, digamos que o primeiro plano não aconteceu, que foi passar no vestibular. Porque para eu poder ser bem-sucedida aos 26, eu já tenho que estar na faculdade aos 18, me formar no tempo certo para poder, né, construir aí um futuro e ser bem-sucedida. Então, digamos que eu decido que eu quero estudar medicina, porque, francamente, você quer ser bem-sucedida, você vai ser médico, né? Mas a medicina não é um curso fácil de passar. E aí, você passa 5, 6 anos tentando um curso e não consegue passar. Isso já desorganiza a pessoa, porque ela tem uma formulação de que aos 26 anos ela tem que ser bem-sucedida. E eu já estou com 24 e eu não passei no vestibular ainda, não passei no Enem ainda. Entende? E aí isso vai produzir um efeito, na minha forma de lidar com as coisas, isso vai produzir um sintoma. Se eu acesso esse sintoma pela via da hipnose, eu vou conseguir localizar ele dentro dessa realidade mais próxima, mais curta. E aí eu consigo ir lá e resolver aquilo, tá? Mas eu continuo querendo controlar o mundo inteiro. E eu vou fazer novos planos. E esses novos planos vão dar errado também. E aí eu vou, de novo, ter dificuldade. Só que a forma que eu vou construir um sintoma, né, a forma como o meu sintoma vai se dar em relação a isso, ele vai se alterar diante de cada situação, sabe? Então, o que a gente precisa entender é o que é que produz essa forma de funcionamento. Por que é que eu preciso tão desesperadamente controlar tudo da minha vida? E como é que eu consigo reformular, ou seja, eu gosto muito de uma expressão de um autor francês, que ele fala que a psicanálise serve como um reposicionamento subjetivo. Como é que eu consigo me reposicionar diante da minha vida? E eu só consigo me reposicionar se eu consigo entender o todo da situação. Se eu não ficar restrita àquela pequena situaçãozinha e ainda por cima eu só consigo acessar ela em estado de ausência, ou seja, no estado de hipnose, tá? Então vamos lá, deixa eu ver o que aqui Jefferson escreveu. Lá vem eu de novo com a hipnose. Então é como se não surgisse outro problema com a hipnose, é como se a pessoa não aprendesse como resolver os problemas, quando surge outro, e aí ela tem que ir de novo para a hipnose e isso virasse um ciclo. Exato. Veja, quando eu digo que surge outro problema, é no sentido de que o nosso aparelho psíquico ele é muito esperto. Ele não vai trazer o mesmo problema que a gente já resolveu, porque a gente já entendeu como resolve aquele problema. Então, se é para formular um sintoma, e aí eu vou precisar me antecipar, eu vou precisar adiantar o novo conceito de sintoma que Freud vai formular daqui para frente. Eu acho que ele só na próxima lição que ele vai falar disso, tá? Na terceira. Vou repetir mais uma vez. Freud vai dizer aqui: o sintoma enquanto resíduo ou precipitado de vivências carregadas de afeto.
Mais para frente, o que Freud vai entender, e ele já começa a sinalizar isso na segunda lição, é que o sintoma é uma espécie de formação de compromisso entre o sistema inconsciente e a consciência, tá? O que significa isso? Significa que é como se eles dois entrassem num acordo, tipo assim, nem você nem eu. E aí o sintoma, ele aparece como esse acordo, que é mais ou menos uma forma disfarçada desse elemento inconsciente poder coexistir na consciência. Entende? Então, quando você consegue resolver aquele sintoma, que foi uma forma que essa situação inconsciente, né, que esse precipitado inconsciente conseguiu acessar a consciência, ele vai funcionar o seguinte: quando você consegue resolver o sintoma, mas você não consegue entender qual é a resistência que está colocando, né? Qual é o processo de repressão que está colocando aquilo no inconsciente, e qual é a resistência que está impedindo que ele participe normalmente da consciência, ele vai ter que formular um outro compromisso. E no que ele formula outro compromisso, ele se disfarça de uma outra coisa. Deu para entender? Então, ele vai vir de outro jeito. Ele vem com uma nova roupagem, digamos assim. Tá? Então, é porque o nosso aparelho psíquico é espertinho demais, gente. É muito complicado. Luiz, pode falar. Professor, mas aí é um déficit de nós mesmos com relação a resolver as questões, né? Porque a gente insiste, como tu estava falando, insiste em colocar, como diz o ditado, né? A carroça na frente dos bois, né? Tem um ditado que diz assim, né? Porque a gente quer conseguir em emerge um objetivo. Só que esse objetivo tem alguns degraus a serem ultrapassados, alguns obstáculos a serem ultrapassados. E o obstáculo, no caso, seria a aprovação lá no Enem, mas por não ter, de repente, não ter dado certo, mas aí a gente quer acelerar as coisas. Mas aí eu penso o seguinte: todos nós seres humanos acho que a gente tem que ter um plano B ou um plano C para tudo que a gente procura fazer. Se aquele plano A não está dando certo, a gente procura um plano B até que consiga atingir o nosso objetivo. Né, nesse caso, na psicanálise, na psicologia, talvez essa parte inconscientemente, a gente está buscando, insistindo naquele objetivo quando o direcionamento que a gente está tomando não está atingindo. Aí a gente entra e vai ter um acúmulo de, como é que diz? Sensibilidades que vai sendo acumulada lá no inconsciente, alguns objetivos vão sendo depositados no inconsciente, que cada vez mais a gente fica num labirinto sem ter uma saída. Veja, Adalberto, eu concordo com o que você está dizendo, com limite, tá? Num determinado limite, porque é o seguinte, veja. Essa explicação que você deu, embora ela seja muito lógica, ela não é uma explicação que funcione na perspectiva da psicanálise, justamente porque a gente está aqui pensando... veja, ter plano A, plano B, plano C é uma solução que a gente pode tentar dar para a manifestação desse sintoma, tá? Que é o sintoma da pessoa que está ali querendo controlar a vida. Mas não é uma solução no sentido de como é que se lida com o que formou o sintoma. E aí, aqui na psicanálise, a gente está tentando entender como é que o sintoma se forma. E nesse ponto, não é uma deficiência nossa, tá? Aqui eu estou apontando enquanto uma deficiência do método da hipnose. Que na parte psíquica, eu entendi, né? Não é um defeito físico em si, é um defeito, é uma saída na parte psíquica que a gente
Tenta Isso explicar. Entendi. é do nosso funcionamento psíquico mesmo. Isso é assim Correto, com correto. todo mundo, tá? Claro, cada um de um jeito específico, mas é assim com todo mundo. O que Freud está apontando, e que para mim é importante ressaltar, é que tem um problema nesse método, no método da hipnose. E aí, por isso que Freud vai fazer um esforço, que é o que ele vai trazer na segunda lição, para tentar entender que outras formulações que ele pode fazer no sentido de um método que seja mais efetivo e duradouro. E para ser um método efetivo e duradouro, o que é que esse método precisa fazer? Duas coisas, basicamente. A primeira é identificar o que está reprimido. Isso a hipnose consegue fazer, tá? No sentido de qual é a questão que está reprimida, qual é a situação, esse resíduo afetivo que está reprimido. E a segunda coisa é identificar o que é que produz resistência. Ou seja, o que é que impede, o que é que está impedindo que esse conteúdo inconsciente consiga acessar a consciência. Essas são as duas novas questões que a psicanálise vai tentar se haver e vai tentar entender e descobrir para conseguir pensar no método de tratamento. Certo? E aqui, para falar disso, a gente está com pouco tempo, eu não vou conseguir terminar isso hoje, mas para falar disso, Freud vai trazer para a gente um exemplo que eu acho que é genial, de tão simples que ele é, que é o exemplo do cara que está lá enchendo o saco na conferência. Ele vai contar essa história, ele vai dizer assim, imaginem que estou aqui, dando minha lição, explicando sobre a origem da psicanálise, e aí tem uma pessoa chata que está me atrapalhando, que está fazendo comentários desagradáveis, que está sussurrando esses comentários e que está me desconcentrando, está me atrapalhando. Aquilo me produz um incômodo, me produz um desconforto. Aí, eu preciso lidar com esse desconforto, porque está atrapalhando o meu funcionamento normal, o funcionamento normal da minha palestra, ou seja, está atrapalhando, né, o meu funcionamento, digamos assim, fazendo essa equivalência. E aí vem 2 seguranças do evento e vão lá e convidam esse senhor a se retirar da palestra. Resolvido, né? Mais ou menos. Porque é o seguinte, quando você tira aquela pessoa contra a vontade dela, se é contra a vontade dela, quer dizer que ela não está indo voluntariamente. Então, ela vai querer voltar a qualquer custo. E a depender do nível de chatice do cara, se ele for muito insuportável, ele não vai deixar isso fácil. Ele não vai sair de cabeça baixa e dizer, tá bom, desculpe. Não vai, né? Aí o que Freud vai dizer primeiro é o seguinte, para esse cara se manter lá fora, eu preciso manter esses 2 seguranças na porta impedindo a entrada dele. Isso é a resistência, tá? Então, veja, ele estava lá incomodando, e aí Freud vai dizer assim, isso está me causando desconforto, reprime isso. Os seguranças vão colocar ele para fora e vão ficar ali na porta impedindo a entrada dele. Resolvido. Mais ou menos. Aí Freud continua o problema. Mas imagine que esse cara pagou para estar aqui dentro. Ele não vai aceitar assim facilmente ser colocado para fora. Afinal de contas, ele pagou para estar aqui. Eu estou acrescentando elementos para vocês entenderem, tá? E aí o cara vai começar a fazer um estardalhaço lá fora. Vai fazer barulho, vai gritar, vai espernear. E ele continua incomodando. Em outro nível, de uma outra forma, mas ele continua incomodando. Ou seja, isso ele está dizendo, é como o inconsciente, mesmo quando ele é reprimido, colocado para fora, ele dá um jeito de produzir algum tipo de efeito, de produzir algum desconforto, que é o sintoma, tá? E aí, o que é que pode ser feito em relação a isso? O que pode ser feito em relação a isso, que aí ele vai comparar com a cura, né?
do psicanalista, é um processo de mediação. Uma pessoa de autoridade vai lá, conversa com ele, explica por que ele teve que ser expulso, permite que ele volte, contanto que ele se comporte de uma outra maneira que não atrapalhe o palestrante. Ele civilizadamente aceita, volta para a palestra e tudo fica bem. Freud dá esse exemplo para fazer esse percurso aí de explicar como é que funciona esse processo de repressão, tá? Então, e o que ele vai dizer é o seguinte, esse processo final de mediação é o que a análise faz. E o que é que a análise faz então, gente? A análise vai permitir uma forma, ela vai negociar uma forma, ela vai ressignificar aquele processo ali, de modo que ele possa retornar à consciência de uma outra maneira, tá? De uma maneira que não produza mais aquele desconforto. E, enfim, essa é a ideia geral que Freud vai dar desses conceitos que a gente precisa entender a partir de agora. Resistência, repressão. E por que a gente precisa entender qual é a resistência para a gente poder trabalhar isso? É o seguinte, a gente precisa entender por que esse cara não pode voltar para dentro da palestra. Qual o mal que ele causa se ele voltar para a palestra? Porque a gente só tem como negociar isso com ele, a gente só tem como mediar essa situação se a gente entender qual o mal que ele está causando. Tá? E é esse o trabalho que a gente vai fazer. A gente vai reconhecer o que é que exige que exista essa resistência para o retorno dele para a consciência e a gente vai negociar ao ponto de permitir que esse conteúdo inconsciente possa finalmente se tornar consciente. Deu para entender? Deu, professora. Deu sim. O cara é meio chatinho, mas tem que usar as armas que tem para poder a palestra continuar, sem que prejudicasse ele também, né? Foi uma atitude bem sábia. Ele continuar a palestra dele. Foi ótimo. Então, assim, a ideia é que vocês consigam entender que isso é uma ilustração bem metafórica de como é que acontece esse processo de repressão, né? E de qual é o funcionamento da análise, tá? Eu vou parar por aqui. Eu vou até anotar. Eu vou esperar que vocês possam me ajudar a lembrar onde é que eu parei exatamente, mas eu vou anotar que eu falei aqui da história da conferência, né? Da palestra. E aí a gente volta por aqui e semana que vem a gente retoma só isso, eu finalizo. Aí os debatedores da lição 2 ainda estão bem-vindos para fazer comentários. Mas eu já quero debatedores para as lições 3 e 4. Você já entendeu? Eu não sei se a gente consegue chegar na 4. Eu espero que sim. Mas por isso que eu já quero deixar definido quem são os debatedores da lição 4. Mas vocês já entenderam que a lição 3 ela é bem recheada, né? A gente vai falar das formações substitutivas, sintomas, sonhos, atos falhos, tudo isso que a gente sempre ouve falar muito sobre psicanálise. E na lição 4 também é outra parte que é muito recheada, que é muito e também muito conhecida, que é a questão da sexualidade infantil do complexo de Édipo, tá? Então, eu queria 3 voluntários para a lição 3, 3 voluntários para a lição 4. Vida, você que não estava aqui a aula passada, não sei se você está ciente, mas essa voluntariedade não é tão de bom grado assim de vocês. Eu estou oferecendo em troca meio ponto, tá? Oba, Vida já quer. Vida, você quer qual? Você Professora, quer eu cheguei a assistir a última aula, já que eu perdi, né? Tá. Aí eu vi, por isso que eu perguntei sobre isso. Entendi, tá. Então, você quer ficar com a 3 já, né? Isso, com a 3. Beleza.
Quem mais? Professora, a 4 e a 5 vão ser nessa semana que vem na outra? Porque eu vou ter prova na próxima semana. Ah, entendi. Então, a 4 eu não sei se eu já começo semana que vem. Mas eu imagino que eu arraste ela para outra semana também. Eu acredito que sim. Mas se você quiser, eu já deixo você para 5. Para não Pronto, ter, né? Para você não ter problema, assim, já que. pronto, tá certo. Beleza. Deixa eu só anotar aqui. Tássia. Eu estou anotando os nomes completos, viu, gente, de vocês. E Ana. Vocês três são da lição 3, tá? Quem mais aqui para a gente botar na 4? Já que o colega. Foi Lucas, né, que pediu para ficar na 5, não foi isso? E aí, gente? Quem fica mais na 4? Eu até agora só anotei 3 pessoas que vão para a lição 3, tá? Que é Vida, Tássia e Ana. Antônio, eu estou priorizando quem não foi ainda. Sabrina tá aqui? Não. Pronto. Viu, Vida? Tranquilo, obrigada. Até semana que vem. Tá, já anotei aqui Isadora. Preciso de mais 2 para a lição 4. Gente, vamos lá. Ó, ou pode ser você, Guilherme, que participou hoje sem nem ganhar por isso. Vocês viram, gente? Não é, eu não pode ser? Eu não tô esperando que vocês deem aula por mim, não, tá? A ideia é só que vocês possam me ajudar a debater, a trazer elementos importantes, a trazer dúvidas mesmo, que direcionem um pouco essa explicação, porque, gente, isso é fato. A gente aprende mais quando a gente direciona a partir de interesses que a gente vai tendo. Então, quando vocês levantam dúvidas, e geralmente são dúvidas que têm relação aí com a vivência de vocês, né, e com o nível de interação que vocês têm com o assunto, isso produz a curiosidade e o interesse não só de vocês, mas dos colegas. Então, isso ajuda no processo de aprendizagem, tá? Isadora, Guilherme e quem mais? Deixa eu ver. Só mais uma pessoinha, só mais uma, só mais uma. Eu vou ter que chamar de novo, né? Que nem eu chamei Guilherme. Deixa eu ver. Não, Alisson era debatedor da segunda conferência, Antônio. Alisson, ele era debatedor, sim. Tava aqui. Alisson Felipe Virgulino da Silva. Tá aqui nas minhas anotações. Ó, tem quem não se manifestou ainda, tem Laura Elias, tem. Vixe, que não foi hoje.
e que não disse ainda o nome, acho que só tem Laura mesmo. Porque tem Lucas também, mas Lucas já pediu para ir para 5 porque não vai poder estar aqui semana que vem. Laura, posso botar seu nome? Tá bom, Antônio, obrigado. Tudo bem, Laura, mas veja, você não precisa ligar microfone, não. Você pode formular perguntas previamente e colocar no chat ao longo da aula. Tá bom, Adalberto? Obrigada. Mas veja, você não se sinta obrigada, não, tá? Eu tô dando meio pontinho extra para estimular, mas não precisa se sentir obrigada, não. É só porque para você entender que você não precisa ficar aqui ligando o microfone e interagindo, não, tá? Mas beleza. Ó, tem 2 pessoas, né? A minha ideia geralmente é de botar 3, justamente porque eu acho que isso ajuda no sentido de que se alguém precisar faltar, o outro não fica sozinho. Pronto, Laura, valeu. Então, tá aqui, Laura. Você faz como você ficar confortável, tá, Laura? Não se preocupe, eu não preciso ouvir sua voz. Obrigada, gente. Até semana que vem, então, e aí a gente retoma um pouquinho aqui da lição 2 e a gente já entra na 3 e, quem sabe, entra também na 4, tá? Oi, Lucas. Professora, eu não perdi as últimas 2 aulas síncronas. A forma de avaliação é a mesma, só que quem participa ganha meio ponto aqui das Não, aulas. é Como... a mesma das questões que eu tô colocando. Eu só atrasei as questões sobre aquela parte que a gente já estudou da psicologia em consciência, tá? Ah, sim, certo. O meio ponto é extra. É para quem estiver participando para me ajudar aqui no debate. Ok. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau.